Não vamos esquecer de orar também, né, pelo Gabriel. Deus possa estar fortalecendo ele, trazendo restabelecimento, né, da saúde e os demais enfermos, né, da igreja. E dando continuidade aqui na série de estudos sobre Hebreus, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. O Gabriel ele fez uma introdução muito interessante na quinta passada e falando exatamente sobre a realidade desse livro, dessa carta, que ela foi endereçada a aqui o título Hebreus. E a gente percebe que realmente muitas das coisas que são tratadas no Hebreus, ela vem para consertar alguns costumes que as pessoas tinham. Então elas tinham mais costumes, elas tinham muita dificuldade de compreender o simples, que é Cristo, ele é sobre todos. Cristo é a única forma de se chegar ao Pai. E aqui o autor de Hebreus ele sempre vem falando, e ele fala diretamente para cristãos. Ele, nos capítulos mais para frente, ele vai falar especificamente para as pessoas não vacilarem. Mas aqui no capítulo 2, não, essa é NVI, NVT, o Rani. Essa é NVI, é lá em cima. Ó. Ah, tá, então eu vou ler aqui. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. 2. Estou esperando. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor que os anjos e coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou, eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana,
para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te exaltamos, pois tu és maravilhoso. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez pelo privilégio de estarmos na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, por tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, fale aos nossos corações o recado que o Senhor tem para nós. Obrigado mais uma vez por tudo, por cada um que está aqui nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, como é poderosa essa palavra em Hebreus 2? Ele fala, portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. E quando a gente vai estudar o livro de Hebreus, a gente percebe que ele vem falando sobre as verdades do cristianismo, sobre as boas novas de grande alegria, que é o Senhor. O livro de Hebreus, ele todo vai falar sobre isso. Ele vai falar que o Senhor Jesus, ele é superior a tudo. Ele é superior aos homens, aos anjos, aos sacerdotes, aos profetas, porque é o Verbo que se fez carne. E quando ele fala para a gente, ele fala, portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. E aqui o autor, quando ele começa a falar e ele vai bombardeando aqui com essas palavras, é exatamente porque aqui muitos judeus, eles estavam em cima do muro. Eles tinham aceitado o evangelho, mas queriam voltar a ritos judaicos. Então, eles estavam tornando uma confusão, misturando o cristianismo com o judaísmo. E a gente vê que realmente, muitas vezes, quando se mistura uma coisa com a outra, sempre vai dar alguma coisa contrária ao que Deus ele pretende para as nossas vidas. Então ele vai exortando, ele vai falando aqui, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. A gente que faz recordar Sodoma e Gomorra, os irmãos lembram? Ló e sua família. E os anjos falando, eis que vem o juízo. O Senhor vai eliminar as pessoas dessa cidade. Vocês têm que sair dessa cidade. E aquela palavra do anjo, que o anjo levou ali, uma ordenança de Deus, ela se cumpriu. E várias vezes que Deus ele manda um mensageiro avisar, haverá castigo. Esse castigo sempre vem. Por isso ele está falando. Só que ele vai e faz um alerta. Ele fala, recebeu o castigo merecido, por causa da desobediência. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. Então, quando ele fala aqui daquelas pessoas, ele fala também a todos. O que nos faz pensar que nós, ao negligenciarmos a salvação, e aqui ele está falando pessoas que mais à frente
no capítulo 6, a gente vai entender melhor isso. Ele está falando de pessoas que às vezes vêm à igreja, ou às vezes têm o contato com a palavra de Deus, não precisa ser aqui dentro desse templo, mas é evangelizada, ela tem o contato com a palavra de Deus. E o Espírito Santo mostra àquela pessoa que ela precisa entregar a vida. O único meio de salvação é entregar a vida a Jesus Cristo. E eles começam a negar. E aqui ele dá um ênfase a essa grande salvação. E essa salvação anunciada primeiramente pelo próprio Deus, por Cristo. E depois por todos aqueles que estiveram com ele. Os profetas, os discípulos, né? Que estiveram, e eles foram transmitindo. Então aqui acontece o que eu falei naquele domingo, sobre a apostasia. São pessoas que têm o contato com o Evangelho, mas resolvem abandoná-lo. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo. Não consegui aceitar a salvação. Então é isso que está falando, a rejeição que as pessoas têm feito. E ele fala, e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Então, naquela época, quando aconteceu o derramamento do Espírito, na época da festa dos Pentecostes, ele mostrou várias coisas ali, vários sinais, maravilhas, dons do Espírito Santo. E naquilo tudo, com aquele tanto de gente vendo, nem todos ali entenderam, nem todos se converteram. E nós vemos nos nossos dias, hoje nós podemos dizer que Deus tem operado em nosso meio, Deus tem curado, Deus tem respondido nossas orações. Às vezes a gente agradece pouco, né? A gente pede muito e agradece pouco. E Deus tem atendido as nossas orações e muitas pessoas não têm percebido. Muitas pessoas têm pensado, bom era antigamente que Deus falava aos profetas, né? Mas quando vamos estudar a vida dos profetas, os profetas transmitiam a mensagem de Deus ao povo. Mas quando a gente vai analisar a vida dos profetas, aí a gente pensa, mas assim eu não quero, né? Assim eu não quero. Quando a gente vai analisar profetas como Jeremias, Ezequiel, alguns profetas que tiveram que fazer Oséias, coisas desagradáveis. O próprio Daniel, né, que ele vivia ali naquele palácio, ele era um prisioneiro. E isso aqui tudo a gente tem que levar em conta, que Deus, ele não está em silêncio. Deus, ele fala a nós o tempo todo. E ele continua falando no versículo 5, além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse, quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Aqui, como o Gabriel falou na quinta passada, existiam muitas pessoas, muitas seitas, que eles adoravam os anjos, eles prestavam culto aos anjos. E eles achavam que os anjos eram superior a Cristo e que Jesus era somente um homem. E aqui ele vem falando exatamente isso, que por causa da carne, porque Jesus veio na carne. Então aqui fala, foi feito um pouco menor que os anjos.
porque ele assumiu um corpo mortal. Então, em comparação aos anjos que não morrem, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Amém? Ele fala assim, quando ele diz todas essas coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Mais uma vez ele vem falando, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Quando a gente volta lá em Isaías 53, e ele fala assim, não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. Como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E nesse momento ali, o profeta ele está falando de Jesus crucificado. Jesus, quando ele estava naquela cruz, e as pessoas olhavam para ele, elas jamais imaginariam que ele seria Deus encarnado. Jamais imaginariam que ele seria o Salvador. E ninguém ali queria Jesus como seu rei. Isso a gente deve sempre colocar esse pensamento em nossa mente. O que Jesus Cristo fez por nós, não tem como a gente expressar com palavras, não tem como a gente pagá-lo, nem com a nossa vida. Às vezes pensamos assim, não, eu vou entregar a minha vida a Cristo porque Ele entregou a vida dele a mim. Deus se fez carne, eu sou simplesmente barro. Nós devemos entender que a gente nunca vai conseguir pagar. A gente sempre estará devendo a Deus. Sempre, todos nós. E como a palavra diz, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Muitas vezes pensamos que aquelas pessoas aqueles grandes pregadores, né, aquelas pessoas, aquele vai ter muito galardão e que vai ter muita premiação, mas Deus colocou tudo isso na responsabilidade deles. Então eles não podem cessar, eles não podem parar de falar. Mas e a nós? O que Deus tem colocado em nossa responsabilidade? Talvez sejam coisas simples e talvez esse único talento que Ele nos dá, um talento, e a gente não consegue trabalhar com esse talento. Às vezes pensamos, mas eu queria 5 talentos. Talvez porque a gente não consegue desenvolver um talento, a gente não recebe os outros 4. Então, isso serve para todos, serve para mim, para o pastor Gabriel, todos nós. Nós devemos buscar mais, todos nós. Estamos vivendo num tempo complicado, um tempo em que tudo que a gente buscar na internet, no YouTube, a gente acha tudo, inclusive o meu querer, a minha ideia, meus ideais. E é por isso que aqui o escritor ele fala, preste muita atenção, todos devemos prestar muita atenção. E por que a Bíblia fala isso e por que eu estou falando isso? Irmãos, tantas pessoas já passaram aqui, a gente percebe às vezes tantos lugares vazios e cada pessoa faz a sua escolha, cada pessoa procura, às vezes até o que quer ouvir.
Mas o porquê não permanecer? Por que não continuar? Por que não prosseguir? E não ajudar mais? Quando a gente para de ajudar na obra de Deus, seja no que for, a gente vai se sentindo exatamente como na palavra de Deus fala, como uma erva seca que é lançada no fogo. Não estou falando que, que ninguém vai ser lançado no fogo, mas são as nossas obras, elas são lançadas no fogo para ser apuradas. Está lá em Coríntios, né? Nossas obras serão apuradas. E aqui é o que ele está falando. A gente tem que prestar atenção, muita atenção às verdades que temos ouvido. Aqui um pouco mais para frente, já estamos finalizando, no 14 fala, visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder sobre a morte. Então, às vezes a gente fica pensando, às vezes eu penso assim, gente, será que realmente a gente merece tudo isso? Deus assumiu um corpo humano. Quando a gente vai fazer um evangelismo, a gente sai às ruas, às vezes a gente começa a olhar as pessoas, não, aquele não. Aquele, não, vou evangelizar aquele. Não, aquele lá não. Aquele lá, aí... Isso acontece porque muitas vezes a gente tem um senso de juízo. A gente pensa assim, não, aquele não merece. Aquele tá bêbado. Não, aquele... E, na verdade, falta essa empatia de entender o que Cristo fez. Isso cabe a todos nós, a começar em mim. Se realmente a gente compreendesse isso que ele fez, ele veio em carne. Irmãos, a gente gosta de ficar todo limpinho, né? Limpo, aquela coisa toda. Todo mundo sabe que eu mexo com obra. Então eu sempre estou empoeirado, estou sujo ali, né? E não com cheiro muito agradável. E eu fico doido para chegar em casa para tomar um banho, né? Tomar aquele banho, graças a Deus, mais um dia de trabalho. Então não passa nem pela cabeça ficar 2, 3 dias sem tomar banho, né? E por quê? Porque às vezes a gente tem nojo de si próprio. Não é isso? Já aconteceu com você? De ter nojo de si próprio? Às vezes nós temos nojo de nós mesmos. Agora imagina, irmãos, Deus puro e perfeito. E ele viveu na carne. E ele foi para um deserto e ficou 40 dias e 40 noites orando a nosso favor, buscando e se entregando ao Pai, num corpo semelhante ao nosso. É isso que o texto está falando. E ele veio e ele destruiu o diabo. Isso quer dizer, ele destruiu as ações do diabo. Ele apagou o poder da morte com a sua ressurreição. Então isso não é pouca coisa. Isso é que o autor de Hebreus ele está tentando transmitir nesse capítulo 2. Que por causa desse sacrifício, por causa dessa entrega de Jesus Cristo, ele fala, também sabemos, no versículo 16, também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão que ele fala são os da fé. Não é o povo hebreu em si. São os da fé. Então ele tem nos ajudado. Amém? Ele tem nos ajudado a cada dia. E uma das coisas que eu sempre falo, que o motivo de agradecimento nosso, a gente sempre tem que agradecer a Deus
pela salvação, claro, mas também pela iluminação. O que é iluminação? É a capacidade que o Espírito Santo nos dá de compreender a palavra de Deus. A Bíblia em si, ela é um livro, mas a Bíblia, quando ela é traduzida ao nosso coração pelo Espírito Santo, ela é vida e vida eterna. Amém? Porque ela toda vai falar sobre o nosso Senhor. E é isso que o autor está falando, que a gente não deve, lá no versículo 1, portanto precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Amém? Então é isso, irmãos. Na sequência aqui do Hebreus, depois o irmão Gabriel vai dar a sequência, nós devemos orar pela vida dele, por cada irmão. A gente sabe que tem muitos irmãos com dificuldades, né, enfermidades também. Vamos cobri-los com oração. Sempre que lembrar, né, de um irmão, ore por ele. Mas nunca esqueça, irmão, ore por si próprio também. Que Deus possa te fortalecer. Porque quando nesse texto fala que a gente deve guardar as palavras para a gente não se desviar dela, primeiramente nós. Há uma regra que socorristas, né, que o corpo de bombeiros, eles falam com a gente, sempre que você for socorrer alguma pessoa, primeiro você zele pela sua vida. Olha primeiro, sinaliza, olha se pode, se dá. E depois você vai socorrer o outro. E isso serve para nós. Isso serve para a nossa vida. Nós devemos nos preparar para esse socorro. Amém? Vamos passar então para o período de oração. Aí pedir a irmã Vânia para fazer os pedidos aí. E a oração a gente faz separada, ou 3 pessoas, igual o Gabriel fala, 3 pessoas oram. Mas primeiro vamos orar pela palavra. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos por tua palavra. Pai amado, que o teu Espírito Santo esteja completando esta palavra aos nossos corações, que possamos compreender, ó Deus, que devemos sempre estar buscando a tua verdade, a tua vontade, para que não nos desviemos dela. Senhor, nos capacita e nos prepara a cada dia, é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.